Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia do Chico. E vamos continuar hoje aqui, começando um capítulo novo, capítulo 10, que é o fogo purificador, que nós já falamos dele em alguns outros capítulos, e a gente está aqui, que realmente é esse fogo. Então, mas para nós começarmos o capítulo 10, Thelma vai fazer uma recordação rápida do que foi o capítulo 9, Louvor e Gratidão. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus. E aqui nós estamos para dar continuidade a esse novo capítulo, né? Também vai ser dividido em 3 partes. O outro foi um pouquinho maior, né? Que foi quatro semanas, mas esse vamos fazer em 3 semanas. Isso para a gente aproveitar bem, né, tudo que André Luiz está nos trazendo. Então, a gente vai recordar um pouquinho o último encontro que a gente teve na semana passada, que é a parte 4 do capítulo 9, que foi, né, a parte 4 do capítulo 9, onde nós vimos ali a Letícia, né, que se aparece naquele ambiente ali da Zenóbia, do Gotuso, e vem falar justamente ao Gotuso, pede, né, permissão para falar ao Gotuso. Ela já está desencarnada há alguns anos, e através da Luciana, a dona Letícia vai falar ao coração do Gotuso, e isso é uma conversa muito bonita, né, emocionante, aonde ali ela, como mãe, abre o coração para aquele filho entender que era preciso ele perdoar a esposa que ainda estava encarnada e que casou pelas segundas núpcias, né, após ficar viúva dele, casa com um primo distante, o Carlos, e que não foi um casamento muito bem sucedido, e daí ocorreu alguns episódios com os próprios filhos, e ele fica revoltado, né? Então, a Letícia, a dona Letícia, a mãe dele, vem justamente falar para ele perdoar, porque a mulher, quando fica viúva, em muitas situações, ela precisa novamente ter um companheiro para ajudar, não só nas questões da vida, mas na própria educação dos filhos, né? O que não ocorreu. Mas, então, ele compreende essa necessidade do perdão, porque ele já estava programando a equipe, né, programando o retorno dele à vida física. E isso só vai ajudar, né, porque cada vez que a gente reencarna, nós temos a condição de estarmos limpando os nossos débitos, né, com as nossas questões que estão pendentes na lei divina. Então, acho que é isso. Não sei se eu esqueci algum detalhe, você pode complementar. É isso mesmo. Ele vai voltar na mesma família. Né? Isso. Um detalhe. Ele vai encarnar na mesma família, ele vai ser neto da Marisa, que é o nome da mulher, né? Que já não tem mais idade para ter filho, ela já é uma senhora. E o Carlos, que é o marido, vai receber esse espírito retornando como neto, né? E aí é assim que ocorre o perdão, né? As nossas afeições na família, que vão retornando àqueles com quem nós temos os nossos compromissos do passado, né? Isso é muito interessante. Então, vamos lá. Então, a Márcia vai ler agora o capítulo 10, a parte primeira, né? Que é o fogo purificador. E aí a gente lembra que isso já foi falado em outros, e esse capítulo 9 tirou um pouco aí do foco daquela visita ao abismo, né? Então eles voltam, e só para a gente lembrar que Zenóbia, né, através, eu acho que foi o Hipólito que fala que aqueles, o padre Hipólito, que quiserem, tiverem de coração abertos e realmente dispostos a serem socorridos, a mudar de vida, que eles fossem até a casa transitória, que seriam acolhidos. Então, nós vamos ver isso, que a hora desse fogo está chegando, e eles vão começar a receber esses que estão querendo serem salvos,
e aqueles que nós vamos ver que não têm condições. Mas como é que eles vão saber quem está ali para ser salvo e quem não pode, né? E quem não está de coração realmente aberto a ser socorrido, a mudar de vida. E nós vamos ver todos os preparatórios de como é para a chegada desse fogo purificador, que tem o objetivo de limpar, né, aquela psicosfera. Então, o que a gente vai ver é isso. Na manhã imediata, né, que eles chegam do abismo, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, quer dizer, tinham ajuda de outros, né? Enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio, quer dizer, da entrada ali, do pátio, né? E aí ele disse que André Luiz seguiu gostosamente. E o serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. E aí a gente vê, né, Thelma, agora vai começar aquela agitação, e interessante que as casas irmãs vêm ajudar, né? E Zenóbia está sempre muito assim, firme e tranquilo na execução da sua tarefa, né, Thelma? É impressionante, né? A segurança que ela tem, mas também pela experiências, né, que ela se embarcou aí, conquistou, né, ao longo desses tantos anos, né, que ela disse aí num dos capítulos, quase 2.000 anos, né, nesse trabalho, nessa tarefa. Isso me impressiona muito, essa responsabilidade, né, que os espíritos têm naquilo que se propõe a fazer. Exatamente. E aí, instado pelas minhas interrogações insistentes, né, André Luiz sempre também muito curioso, o padre Hipólito falou para ele: as instituições socorristas, como esta, podem alçar voos de grande alcance. Olha que interessante. Eles vão se deslocar, né? Vocês sabem que vai vir o fogo, oh meu Deus, agora é purificador ali, e eles vão, a casa transitória vai sair de onde ela está para outro espaço. Então, diante da minha funda admiração, ele continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa, temporariamente, a personalidade. Então, ele está explicando ali que eles conseguem alçar grandes voos de deslocamento. Para a gente deve ser muito complicado entender isso, né, Thelma? Porque é como se a gente pegasse a nossa casa e conseguisse estar sempre dentro de um motorhome, em cima de carro, né, que a gente sai daqui. Existe, né? E leva, e hoje existe, né? No nosso mundo físico, em alguns países, existem essas casas que a pessoa coloca, né, naquele é um motorhome, vai ali e se move para o outro. Dá para a gente ter uma ideia, né? Mas aí, no caso, ela vai falar mais na frente da questão vibratória que era necessária manter, né, para que essa casa pudesse estar ali no ar, né? Então, envolve aí muitas questões necessárias a esse aprimoramento espiritual, né? E, assim, a gente percebe que nós vamos ver que eles estão ali movimentando muitos maquinários, né? Porque é como se fosse, como o exemplo que a gente equipamentos. Equipamentos, que tem o motor do carro, do ônibus, seja do que for, vão ter máquinas.
Mas ela também, como a Thelma falou, a gente vai ver, precisa também da ajuda vibratória de Mental, todos aqueles, mental, de todos aqueles que estão ali. Então, vamos lá. E aí o Padre Hipólito continua. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico, quer dizer, o átomo, né, espírito, vamos dizer, do outro plano, em nossa esfera de ação, fornecem ensejo a realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, em favor da solução dos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos francos prisioneiros do campo sensorial, que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. Olha só, a vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra. Então, aqui o Padre Hipólito está falando que mesmo nós aqui só conseguimos entender do nosso plano aqui a 8ª parte. Então, muitas coisas do que acontecem aqui no nosso plano nós não temos nem condição ainda de conhecer, né? E esse livro foi escrito muito lá atrás, né? Muitas coisas nós já evoluímos da época que foi escrito esse livro. Mas, mesmo assim, nós estamos, como ele fala aqui, com as janelas estreitas dos nossos 5 sentidos. E é interessante isso porque a gente pensa assim, que quando nós desencarnamos, nós vamos vislumbrar tudo. Não é assim. Vai depender do nosso aprimoramento, de várias questões evolutivas, né? Porque a gente lembra, Márcia, por exemplo, quando o André Luiz precisa vislumbrar alguma coisa, como aconteceu lá no livro Missionários da Luz, né? O Alexandre amplia as condições sensoriais dele para que ele possa ver, né? Então, ele também ainda tem limitação. Então, para a gente entender que nem tudo nós vamos visualizar no mundo espiritual, né? Se a gente vive muito mais na vida material, vai ser difícil a gente desenvolver, então, vamos dizer, essa percepção, tanto visual quanto auditiva, né? Isso mesmo. E aí ele vai falar aqui, depois ele vai complementar no outro slide, que, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, nós ainda temos dificuldade pelo nosso olho aqui de ver. Aí ele vai continuar até falando sobre isso. E aí, ó, ele está falando das cores, vocês viram aí, né, das cores do sol que desdobram, né? Então, percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Olha, a maioria das pessoas. Nem do que a gente não consegue ver. Então, existem, porém, outras cores no espectro correspondente a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe integralmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas, na zona da matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Então, nós temos muitas séries de limitações dentro do nosso próprio corpo físico, né? As nossas percepções, né? Essa parte sensorial, ela é limitada. A gente pensa simplesmente, olha só, um cachorro tem um sensor maior do que o nosso, porque na ele parte reconhece, auditiva, auditivo e também pelo faro, né? Uhum. Ele sente, por exemplo, o cheiro, o olfato, né? Através do olfato da pessoa que ele gosta, do dono, né? Se aproximando de casa pelo olfato. Então, é uma capacidade bem maior do que a nossa, né? Apesar de ser um animal que não tem
o pensamento constante, não tem a capacidade de discernir, né? Isso é muito curioso, né? Eu acho que o Herculano Pires fala qualquer coisa assim, no sentido de que existem muito mais coisas no mundo que nós não percebemos do que aquilo que nós visualizamos. E é verdade, né? Do nosso mundo aqui, né? Ver. Também, se conseguíssemos ver tudo, talvez não fosse muito bom, né? Porque a gente vai ver as coisas belas e as coisas ruins também, né? Isso aí. Bom, e aí o ex-sacerdote fez uma breve parada. Sorriu afavelmente, mas continuou. Os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Quer dizer, mesmo lá, eles têm diferenças de percepções, né, dos planos, porque mesmo no plano espiritual tem vários planos, né? Então, as considerações eram sumamente interessantes para mim, falou André Luiz, em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual em que mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro, atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. E olha, que André Luiz já está também há bastante tempo, né, Thelma? Mas não é? Já interessante, por muitas experiências aí, junto de vários instrutores, né? E ele ainda tinha essa dificuldade. Ainda tinha questões que ainda o ligavam, né, nas percepções ainda aqui do plano da que a gente vive na Terra, né? Pois é. E aí ele fala que o estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços, atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o anônimo o ânimo mais forte. Quer dizer, ali ele estava falando, olha, apesar deles estarem num plano mais leve, né, que não como a Terra, mas mesmo assim ainda exigia esforço de muita gente que estava trabalhando ali e com a ajuda de muitos outros de fora para poder fazer o deslocamento da casa. Porque era uma zona de sofrimento, né? Então, exatamente. Ao redor dessa casa, né, desse local de socorro, de atendimento, vibrava ali, tinha toda uma psicosfera diferente. A gente vai ver isso até mais na frente, né? Porque a gente vai ver que quando está tudo confuso ao redor, dentro da casa se mantém uma paz, uma tranquilidade, né? Que é conquistado por essa comunhão de pensamentos aí, né? E eles estão numa área que assim bem próxima da crosta, que muito, vamos dizer, pesado o ambiente, né? Com muitas energias deletérias, de ódios, de raiva, de muito sofrimento. Então, o André diz que a utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, olha só, custava inauditos sacrifícios. Olha o que o André diz. A densidade da região influía inequivocamente nos serviços, e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava a transportes admirativos, diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Olha que loucura que é. Então, nós vimos que vieram pessoas de casas, espíritos de casas irmãs, e todo mundo convocado por conta daquele que André fala, né? Uma paisagem tão escura. Então, ele fala ali, todo mundo
para poder trabalhar nessa maquinaria e mais depois também das zonas de proteção, que nós vamos ver essas defesas, né? Um trabalho árduo, né? E tudo através do pensamento, né? Tudo através do pensamento, de estar mantendo toda essa psicosfera saudável ali diante daquilo tudo que ameaçava, né? E olha que interessante que todo o pessoal disponível foi convocado para trabalhar junto aos motores, né? Que, né, para poder tirar aquela maquinaria, ele falou, a maquinaria complexa, que ele não pode nem traduzir para a gente como é que é essa maquinaria de A tão gente não complexa que entende era. assim completamente, né? A gente tem uma ideia, mas que Uhum. deve ser um trabalho muito bonito de perceber. A gente vai ver pedaços aí muito emocionantes, né? Bom, e aí André fala, não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, quer dizer, o Jerônimo, tomou a dianteira encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas eram barras paralelas horizontalmente estendidas e formadas em substância escura, que emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e, em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado de modo a sanar qualquer anormalidade. Sabe o que me fez lembrar, Thelma? Aqui no Rio de Janeiro, não sei onde você é quando você está nos assistindo, mas nós temos aqui de proteção, às vezes, uns muros em cima, umas cerquinhas, né, elétricas, assim, né? Então, é como ele está falando aqui. Então, eram barras horizontais, elétricas, que emitiam, né, uma substância escura. Né? E emitiam forças elétricas, porque se alguém tentasse penetrar, era expulso por aqueles raios que tinham até 5 metros de largura. Né? Grande. Isso tudo, essas medidas, é para não haver a invasão, né, daqueles sofredores, daquelas mentes ali voltadas para a questão da vingança, do ódio, que eles invadiam mesmo. A gente teve aqui um capítulo 2 antes, né, falando sobre esses companheiros que estavam ali. E acreditamos que eles também têm a força do pensamento que interage, né? Violentamente, de uma forma mais grosseira, mais rude, mas que, se penetrasse ali, seria fatal, né? Porque derrubaria já pensou? Todo aquele trabalho construído ali. Mas a força do bem, né? Daria bastante trabalho, conseguiria ser mantido, mas daria bastante trabalho. Com certeza. Então, eles têm toda uma proteção, né, para poder dali sair. E eles sempre fazem essas preparações, vamos dizer assim, existem aquelas equipes que se qualificam nesse trabalho, né, de formação de correntes magnéticas. A gente está sempre falando, acho que é no Mensageiros, que eles preparavam, né, para... Não me lembro agora se é nos Mensageiros, para trabalharem nessas frentes, né, de defesa. Que exige muito, como ele está falando aqui, da renúncia fraternal. Naquele momento, tem que pensar na tarefa, no trabalho, né, no objetivo. E ele está falando dessa humildade de Jerônimo, que ele podia estar ali na direção junto com Zenóbio, ajudando em alguma, mas não. Ele foi para a linha de frente, né, trabalhar lá com os maquinários, com as forças de defesa, né, que ele fala aqui de Jerônimo. Isso mesmo. Então, é isso. Bom, finalizando as explicações, assegurou o colaborador, é o Jerônimo, né? Temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem.
certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro da minha ignorância, eu não contive a interrogação. Como é que nós vamos nos assegurar de que eles foram renovados, estão renovados a realmente essa transformação? Aí o Alexandre fala para ele, quer dizer, nem permitiu que Hipólito respondesse, ele se adianta e responde. Então aqui André está preocupado, mas como é que ele vai saber quem é que mudou, como é que vai identificar? Quem é que está de coração sincero, quem não está de coração sincero, né? Como é que a gente vai fazer? Aí Alexandre explica: os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmo. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho, quando o indescritível choque atmosférico abalou o céu escuro, o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Esse último parágrafo, eles já estavam vendo já o fogo purificador já vindo... Clarão, né? Eu fiquei pensando aqui nesse halo, né, nessa luminosidade. Será que nós temos alguma luminosidade, né? Vamos adquirindo? Eu fiquei pensando, né, nessa proposta, né? Porque Jesus não disse que brilha a vossa luz, né? Então eu fiquei pensando quando li isso que é possível, né, que os espíritos identifiquem os nossos propósitos, nossos objetivos, a nossa vontade, né? Eu acho que, de repente, porque eles nos veem, né, na nossa integridade espiritual. Eles enxergam todos os nossos corpos, e até a Luciana vai falar isso no próximo outro slide, sobre a nossa aura. Então, o que é importante aqui é que eles estão desencarnados, mas nós também, como encarnados, temos essa aura que envolve todo o nosso corpo. E ela reflete tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos. Então, nós também temos que fazer por onde termos uma aura iluminada e não obscura por conta dos nossos pensamentos, das nossas, né? Está sempre uma pessoa que reclama muito, uma pessoa que tem medo, que está sempre pensando no mal, outra, com certeza a nossa luz é aquela coisa acinzentada, como eles falam, escura. Mas, assim como a gente está em um momento de oração, essa nossa aura ela muda de cor. A meditação também. No momento de meditação. Então, tanto eles desencarnados quanto nós encarnados, temos esse revestimento em torno aqui do nosso corpo físico, em torno também do nosso perispírito, e eles lá também. Então, é disso que ele está falando, que eles vão, e como os espíritos, a Thelma falou, conseguem perceber esse envoltório nosso, é através não das palavras, mas através desse envoltório, dessa coloração, que eles vão saber quem realmente tem o coração modificado do que não tem. Ele deixa bem claro, né? Ele falou assim, os sofredores, quer dizer, os espíritos já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos, característicos em torno de si mesmo. Então, nós temos essa condição, né, de, quando já estamos nesse propósito do bem, olha só que coisa, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o esforço, o trabalho, né, de estarmos sempre buscando, não nos deixarmos envolver pelas questões exteriores, né? Trabalhar nossa luz aí. É isso. Bom, então não era bem o relâmpago do Caio, ele está falando do último parágrafo, né? Que ele viu aquele clarão já do chão ao céu, né? Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso
são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem visível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica, mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. Aí ele falou: é o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. À distância de muitos quilômetros, viam os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Então, a gente fica pensando, Thelma, quando a gente vê, às vezes, a psicosfera bem pesada e tudo, às vezes a gente fala assim, choveu, e a chuva, ela limpa a psicosfera. Aqui eles estão dando exemplo desse fogo purificador, desintegrador, que ele fala aqui, de desintegrar todas essas formas, pensamentos, né, que estão sendo criadas naquela região ali, de ódio, de preconceitos, de vingança, de desamor, né, de raiva, de milhões de sentimentos, de revolta que eles têm ali. Então, e como a situação já estava insustentável, quando está assim, esse fogo para limpar a psicosfera vem. Lança mão dessas ferramentas, né, digamos assim, que eles têm condição de usar, né? Bem, de uma forma drástica, né? Já houve a tentativa, talvez, pela conversa, né? Lembra a Zenóbia, né? Uhum. Trazendo aqueles companheiros, mas ficaram lá aqueles que eram empedernidos ainda naquela condição moral ali, né? Então era preciso para desintegrar tudo isso. Muito interessante, né, esse capítulo. Pois é. E aí no próximo episódio, na próxima parte, nós vamos ver como é que é a recepção, que é tão bela, a recepção desses que realmente estão com vontade de mudar e de serem acolhidos, né, para conseguir uma renovação de vida. Então, chegamos ao final dessa primeira parte, que a gente possa estarmos juntos na semana que vem para continuarmos esse capítulo. Não é isso, Thelma? Se Deus quiser. E vamos aí estudando, né, abrindo as nossas mentes a esses entendimentos, que André vem nos levando a conhecer esses recursos espirituais, né, que a espiritualidade tem para fazer com que nós possamos acordar, né, despertar para o bem, para o amor, para continuar a nossa caminhada. Então, até a próxima semana, né, Márcia? É isso aí. Até lá, amigos. A gente se vê na semana que vem. Abraço a todos. Abraço, fiquem com Deus.